Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre como eu vou mexer no meu planner da Pay-Per-View de 2016. Como vocês sabem, eu gosto de fazer essas coisas antecipadamente, então todo ano, assim que o planner chega, eu já começo a decorar, já começo a mexer. Só que o ano passado eu percebi que eu pesei a mão um pouco na decoração e acabei ficando com pouco espaço em alguns lugares para escrever um pouco melhor algumas coisas que eu percebi que eu deveria ter escrito mais e acabei deixando de lado. Desculpa o barulho, as crianças estão brincando aqui na porta e eu achei, já são quase 10 horas da noite, elas não pararam ainda, apesar de eu morar em condomínio. É sexta-feira à noite, então tem barulho por todo lado. Eu sei que os áudios ultimamente não estão bons, eu tô tentando melhorar, tô tentando ver uma forma de ficar um pouco melhor aqui pro canal, que apesar de ser um hobby, eu gosto de fazer as coisas direitinho. Mas é aos pouquinhos, né, que a gente vai melhorando, encontrando uma forma de fazer. Então, enfim, continuando. E aí eu pensei em como usar as ferramentas que ficam no final do planner. Resolvi começar por lá dessa vez, ao invés de começar pela decoração. Então, vocês já viram meu planner, já tem resenha, já mostrei a capa. Vou postando os rios que eu fiz aos pouquinhos. Então, eu sempre começava a decoração do meu planner pela entrada. Eu sempre começava a mexer dessa forma. E aí, eu mexia aqui nessa parte. Esse ano, eu tomei a decisão de começar pelos extras. Então, eu resolvi começar aqui pelas 12 áreas. Por quê? Eu tenho alguns motivos. Primeiro, porque eu não tenho uma perspectiva muito grande de fazer grandes coisas em 2026. Eu não tenho datas importantes além de feriados, eu não tenho perspectiva de cursos extras. A minha vida aparentemente vai ser muito linear, se tudo correr como programado em 2026. Então, eu não tenho nada de muito espetacular para anotar no calendário, que eu também gosto de começar por aí, e eu já fiz isso no Kimber. Então, algumas coisas que estavam confusas na minha cabeça, eu já coloquei lá, depois eu vou transferir pra cá, mas na Pay-Per-View eu resolvi começar por aqui. Então, o que que eu fiz? Eu sempre tive muita dificuldade de utilizar essa parte dos extras da Pay-Per-View. Pra mim sempre foi muito confuso mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o planner e escrevi sobre ele no ChatGPT. E pedi ajuda pro ChatGPT pra eu me organizar, pra eu aprender a usar essa ferramenta. E eu segui um passo a passo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descrever. Eu entrei no chat, eu tenho chat premium, então eu entrei lá e falei sobre essa ferramenta que existe na Pay-Per-View, descrevi um pouco o planner, falei da minha dificuldade e eu resolvi falar as minhas metas para 2026. Então eu só escrevi, tipo assim, só escrevi mesmo, uma bagunça de coisas, então foi um monte de folha que ele escreveu para mim. Então eu só falei e pedi pra, depois de escrever um monte e ele ler e falar algumas coisas, eu falei, olha, as minhas metas são essas. E pra quem já usou o ChatGPT, gente, é tipo assim, ele vai falando um monte de coisas e você tem que dar uma direcionada. Então eu esperei ele entrar em contato com essa informação e na sequência eu já falei que eu gostaria de distribuir essas metas minhas nas 12 áreas disponíveis na Pay-Per-View e falei que elas eram disponibilizadas em 4 categorias. Assim como acontece aqui no Planner. Eu falei exatamente como é essa entradinha aqui. Então, eu falei primeiramente das 12 áreas, falei as minhas metas. Depois eu falei, olha, essas 12 áreas são distribuídas em 4 partes diferentes. E eu gostaria que as minhas metas fossem incluídas... Desculpa se tá mexendo aí, gente. Incluídas nessas 12 áreas. E pedi também para que ele me dissesse, através das minhas metas, quais dessas 12 áreas eram prioridade, qual eram uma coisa mais secundária, que dá para fazer, tipo, ah tá, você vai gastar 5 minutos no seu dia, não é a coisa mais importante, e o que eu não vou mexer. Então, tipo assim, tem algumas coisas que eu não vou lidar em 2026. Tipo assim, ah, o mundo tá explodindo, tem que lidar com isso. Não vou lidar, não quero saber, entendeu? Então, eu já avisei que tinham coisas que eu não queria fazer. E o chat é uma inteligência artificial, então ele entendeu tudo muito bem. Então, ele me ajudou a organizar essa parte e distribuiu as minhas metas nas 12 áreas.
né? Então, tipo assim, ficou tudo bem distribuidinho em tudo que eu tinha pensado. Depois disso, eu fiquei um pouco confusa e descrevi o que era a parte de hábitos e ações, que vem depois da parte das 12 áreas aqui no planner. Então, você tem a parte para avaliar suas 12 áreas. E depois que você avalia tudo, você tem a parte de mapas de ações e hábitos. E eu sempre fiquei muito confusa com essa ferramenta, com essa parte. Então, eu falei que eu tava confusa e pedi pra ele me falar como eu chegaria nesse objetivo através de ações e hábitos. Então, foi isso que ele fez pra mim. Então, ele veio aqui e me explicou qual que é a diferença entre ações e hábitos. Então, por exemplo, uma das minhas metas que entra em saúde e wellness é emagrecer 12 quilos até o dia 31/12. Então, não importa o peso que eu estarei no dia 1º de janeiro. Até o dia 31/12 eu quero emagrecer 12 quilos. Então, quais são os hábitos e a frequência desses hábitos que eu tenho que ter? Eu tenho que fazer exercício físico, eu defini uma meta pra mim. E tenho que dormir bem e beber água. E quais ações eu posso tomar para fazer com que essas metas sejam atingidas? Então, eu tenho que montar uma grade de treinos para que eu possa seguir. Ele sugeriu fazer um cozidão aos domingos para ter tipo uma sopa ou alguma coisa mais leve para dias que eu não consegui cozinhar. E me pesar uma vez por semana. Então, para mim isso ficou muito objetivo, né? Então, tipo assim, eu consegui entender. E aí, em todas as outras áreas que eu vou precisar trabalhar, eu achei que ficou muito claro pra mim isso. E ele sempre, né, me descrevendo. Talvez vocês até consigam enxergar aí algumas outras coisas. Então, eu achei que ficou muito claro fazer dessa forma. E, enfim, aí ele me explicou, definiu pra mim. E eu achei que ficou super legal, concordei com o que ele me falou. E aí, depois eu perguntei, né, pra ele, pro chat, se fazia sentido transformar esses objetivos, essas questões das 12 áreas que eu quero melhorar, em projetos. Que vem aqui para a parte de goals, né? Eu escolhi 3 grandes projetos e 4 pequenos projetos. Por exemplo, o projeto de emagrecer é um grande projeto, então ele vai entrar nessa categoria para que eu possa me organizar melhor e ter uma métrica um pouco mais estabelecida. O fato de estar fazendo uma nova faculdade e querer estudar 4 horas por dia se transformou em um pequeno projeto, porque eu não preciso de métricas muito específicas. É uma coisa da minha rotina, que eu vou ter que incluir ela todos os dias, mas que eu não preciso ficar ali o tempo inteiro falando, ai meu Deus, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, isso tem que virar uma rotina. E depois disso, eu pedi eu distribuí isso nos trackers, que eu também tinha muita dificuldade de utilizar. Então, se eu conseguir concluir determinada coisa, eu marco no tracker para, inclusive, eu melhorar a minha avaliação no final do ano. Então, eu falei assim, cara, eu preciso de parâmetros objetivos para poder fazer essas avaliações. E aí, foi isso que eu solicitei para o ChatGPT. Eu falei, olha, eu preciso fazer avaliações objetivas, e ele me deu isso. Então, o que acontece? Vou usar o exemplo aqui da saúde e wellness. Então, tá aqui. O meu objetivo, né? Então, sobre saúde e wellness, eu gostaria de emagrecer 12 quilos. E o meu passo a passo é fazer exercício físico, dormir bem, beber água e ter uma alimentação saudável. Eu tenho os meus parâmetros aqui para seguir. Quais são as minhas agendas de ações? Eu tenho que ter a minha agenda de treinos, fazer a minha pesagem semanal e fazer as minhas marmitas. Na avaliação, eu tenho alguns parâmetros, que no caso é de 0 a 2, eu não evolui nada ou piorei. De 3 a 4, eu tava sem direcionamento, fiz uns dias, não fiz, ficou meio bagunçado. De 5 a 6, eu tive um pequeno progresso, mas ainda tô meio desequilibrada. De 7 a 8 eu fiz aproximadamente 70% do que eu deveria fazer. Ou seja, eu fiz a maior parte do mês, aquilo que eu deveria fazer.
E entre 9 e 10 eu fiz mais de 90%, obtive resultados positivos e fiquei satisfeita com aquilo que eu fiz durante o mês. Então, além dessa avaliação mais generalista, mais subjetiva, tem esse outro processo que ele me indicou, que é os resultados. Eu bati a meta, sim ou não? Se sim, equivale a um 10. Se não, equivale a 70%. Ou 7, né? Se foi menos que isso, 40. Por exemplo, eu precisava emagrecer 1 quilo. Eu emagreci 400 gramas naquele mês. Então, o meu objetivo não foi 100% atingido. Quantos por cento 400 gramas equivale de 1 quilo? Né? Então, eu faço essa conta. Então, é matemática, não tem como mentir. Ah, eu ganhei peso, então quer dizer que é um zero muito zero. É tipo menos 2, entendeu? Qual foi a minha satisfação daquele mês? Eu fiquei, apesar de não ter tido resultados, eu fiquei feliz. Ou eu tive resultados, mas eu estava infeliz emocionalmente. Enfim, né? Pensar sobre isso. E aí você faz a somatória, porque ele colocou aqui que o processo equivale a 70%. Meu Deus, minha cachorra tá fazendo um escândalo. O resultado de bater a meta sim ou não equivale a 2%, a 20%, e a satisfação equivale a 10%, e aí eu somo a nota final. Não sei se ficou claro pra vocês, mas é matemática, gente. Tudo tem que somar 10 no final. E isso transformou as coisas um pouco mais claras pra mim, porque tem alguns projetos, algumas coisas que eu preciso melhorar, por exemplo, no equilíbrio emocional, que elas são muito subjetivas. Então, durante o ano, eu não tenho métrica pra conseguir saber se eu tô melhor ou pior. Porque pode ser que, por exemplo, no mês de julho eu tava ótima. E aí eu fiquei doente, peguei uma gripe, fiquei 2 semanas de cama e nunca mais me recuperei. A gente tá em novembro e eu ainda não me recuperei até o momento. Então, assim, depois dessa gripe, eu não me recuperei, eu não consegui fazer exercício direito, eu não consegui me alimentar direito, eu só fiquei deitada, passando muito mal. Então, assim, tive uma labirintite horrorosa, foi virando um bololô, entendeu? Então, assim, até julho eu tava ótima, eu tava progredindo, eu tava emagrecendo, eu tava não sei o quê, e de repente estourou uma bomba e chega no final do ano, e aí chega no final do ano, a minha memória mais recente é a de que eu tava muito mal, porque até outubro eu tava com labirintite, então não tava conseguindo fazer nada, entendeu? Então, assim, eu achei importante trabalhar dessa forma, sabe? Tipo assim, tentar desenvolver, não sei se desenvolver, mas tentar ter algum método para que eu pudesse avaliar realmente. Não que isso daqui vá pautar o meu ano e vai dizer, nossa, meu ano foi péssimo. Ou meu ano foi muito bom, sendo que emocionalmente às vezes você não tá bem, ou emocionalmente você tá ótimo e engordou 20 quilos, entendeu? Então pode acontecer. Mas eu achei legal ter tido essa clareza sobre avaliação, porque querendo ou não, a Pay-Per-View trabalha com notas. Então, no começo do ano você avalia de 0 a 10, chega no final do ano você avalia de 0 a 10. E eu sempre ficava muito tipo, tá, mas como que eu vou fazer isso? Da onde que eu tiro esses números? O que 6 significa? Entende? Então, eu sempre me senti muito confusa. Como no começo do ano, no começo de 2025, eu não tinha feito a avaliação dessa forma, eu acabei tentando pensar em como eu estava me sentindo naquele momento. Deixa eu pegar meu planner que eu acabei de fazer minha avaliação. Eu acabei tentando aplicar essa metodologia, entre aspas, que o ChatGPT me mostrou, para tentar pensar sobre como foi o meu ano. Então, por exemplo, em relação à saúde e wellness, tava muito subjetivo. Tipo assim, como que eu gostaria de estar? Eu queria ter emagrecido 20 quilos, mas assim, sabe? Tipo, tudo muito subjetivo. Então, o que eu fiz? Os parâmetros que eu tinha nesse momento era o meu peso, então em comparação ao começo do ano eu realmente estou muito pior, eu engordei 5 quilos, mas em relação ao exercício físico eu me mantive um pouco melhor, apesar de tudo. Então, por exemplo, eu fiz 86 horas de exercício durante esse ano. O ano passado,
Nessa época, mais ou menos, eu tinha feito 84. Então, assim, são só 2 horas a mais. Sim, mas ainda assim é uma pequena melhora. Então, apesar da minha nota ter caído muito, porque eu avaliei, porque a sensação que eu tenho é que eu realmente piorei, né? Principalmente por causa do peso, e durante o ano eu engordei muito também. Apesar disso, eu tive um parâmetro positivo, que foram os exercícios. E alimentação em casa, porque agora eu estou comendo comida caseira de vez em quando, coisa que o ano passado eu não comia nada. Então, pelo menos o almoço eu estou fazendo em casa. Então, tiveram algumas coisas, mas no final das contas ainda assim foi negativo. Mas a partir de agora eu tenho um parâmetro para seguir. Então, 2025 ainda foi uma análise muito subjetiva. A parte aqui de mapa de ações também tinha ficado muito confuso, algumas coisas se misturaram. Por exemplo, a terapia, ela aparece em self-love e em equilíbrio emocional pra mim. Então, o exercício físico, ele tá em self-love, mas na verdade ele tinha que estar em saúde e wellness, entende? Então, os conceitos estavam muito bagunçados pra mim, então eu acho que dessa vez vai ficar um pouco mais claro. No final do ano eu vou conseguir ter essa noção um pouco maior. O que eu falei sobre a decoração foi isso aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, porque eu decorei muito, achei que ficou lindo, né? Essa paleta de cores aqui, não sei o que, mas eu não tive espaço pra escrever nada, então assim, eu pretendo fazer primeiro a parte escrita e depois a decoração. Mas é isso. Então, essa parte aqui das 12 áreas, eu acho que ficou um pouco mais clara. Os projetos, eu acho que agora também vão ficar um pouco mais claros, porque eu tentei transformar saúde e wellness e a parte financeira em projetos e não consegui. Eu não consegui dar prosseguimento nas coisas. Eu não entendi como eu deveria fazer as coisas. Eu coloquei uns prazos muito atropelados, coisas que realmente não tinha como fazer. E os pequenos projetos eu também não consegui, porque eu não consegui pensar sobre eles. Eu só escrevi um monte de coisas aqui pra tentar usar e acabou que não funcionou. Outra coisa que eu achei muito legal que o chat me deu é que na parte de projetos, eu vou mostrar aqui do planner desse ano mesmo, porque é igual. Aqui na parte de projetos tem essa partezinha aqui do termômetro do progresso. Então eu pedi para ele, através das minhas metas, colocar o valor exato de quando eu atingisse 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Então ele colocou os valores em dinheiro, colocou os valores em peso e a parte de anotações aqui dos períodos para fazer umas avaliações e ver como é que tá o ano. Realmente realmente não tinha nada. E aí aqui é a parte de trackers. Eu já falei pra vocês que eu tive problema com esse tracker daqui, porque como era um dia cinza e um dia rosa, eu fiquei muito confusa. Eu não conseguia saber que dia que começava o mês e ficou muito confuso pra mim. Tentei marcar quando que começava cada mês e mesmo assim me senti muito perdida. Mas com a configuração de 2026, que ficou toda coloridinha, separando por mês, acho que eu vou conseguir me organizar melhor. Essa parte aqui de trackers, eu achei que eu apesar de não usar durante o ano, eu gostei da forma como eu coloquei, então eu vou manter ela na parte de saúde e wellness, porque eu consigo saber quantos dias, pelo menos, não necessariamente quantas horas, mas quantos dias eu treinei no mês, e isso dá uma clareza um pouco maior, né, do que você fez, do que você não fez, enfim. Essa parte que eu não sei como eu vou usar, eu tinha deixado pra parte de terapia e médicos, mas eu comecei terapia em novembro, gente, então realmente não sei. Essa parte aqui também não funcionou, essa parte aqui também não, eu vou tentar usar de outra forma. E a parte de mindset, eu também pedi ajuda pro ChatGPT, porque eu não usei, simplesmente eu não usei. Acabou que chegou agora no final do ano e eu comecei a anotar só os meus pesos, assim, porque tiveram algumas coisas também que eu me senti um pouco perdida. A parte do Vision Board eu também não usei, então eu também pedi ajuda para o ChatGPT. E a resposta que ele me deu foi...
Na parte do mindset, ele me sugeriu escolher temas para colocar do lado direito e do lado esquerdo e colocar pequenas frases. E aí ele me deu uma sugestão gigantesca de frases que eu acho que eu não vou usar, mas com coisas relacionadas aos meus projetos, às minhas 12 áreas. Porque o mindset, pra mim, essa sessão do mindset, eu achei ela muito, tipo, ai, é um monte de quadradinho, não sei o que fazer. Então, ele me sugeriu algumas coisas pra colocar, por exemplo, de rotina, de ansiedade, quando a ansiedade estiver em alta. Então, ele colocou algumas frases do tipo: pausas são estratégias, não fracasso. Setembro me espera, porque eu pretendo fazer uma viagem legal até setembro. Revisão quinzenal, alinhar com o marido. Então, ele foi me sugerindo coisas que têm a ver com os objetivos e os projetos que eu falei que eu queria fazer em 2026. E isso eu achei super legal. Eu acho que eu vou dar uma melhorada nisso aqui quando eu for realmente colocar em prática, mas eu achei que ficou um bom direcionamento. E aí, a parte do Vision Board, que é aquela parte que veio com aquele fundo, ele me sugeriu também fazer coisas relacionadas aos meus objetivos, mas pegar imagens. Então ele pediu para eu colocar imagens de pessoas fazendo exercício, como eu me imaginaria futuramente, com os 12 quilos a menos, colocar a viagem, as fotos do lugar onde eu quero visitar, colocar foto de uma moça dirigindo, porque eu pretendo voltar a dirigir. Então ele sugeriu esse tipo de coisas realmente voltadas para aquilo que eu desejo que aconteça, que são os meus objetivos para 2026, porque eu estou com a Pay-Per-View, já vou pro 4º ano e eu nunca usei a parte de Vision Board. Sempre ficou muito chegar no final do ano e escrever alguma coisa assim, nunca foi muito intencional, sabe? Eu não queria que as folhas ficassem perdidas novamente. E aí, as minhas 12 colmeias do começo de 2025, eu resolvi decorar pra caramba, ficou super decorada esse ano de 2025. E eu coloquei algumas coisas que eu queria fazer e algumas coisas que eu queria comprar, né? E eu gostei desse jeito que ficou, porque fica muito claro o que você fez, o que você não fez, né? Então, eu falei que o meu desejo era manter semelhante. Eita, Jesus! Não necessariamente igual, mas semelhante. E principalmente colocando os objetivos que eu já tinha definido nas minhas 12 áreas. Porque eu sinto falta de conexão entre o começo e o final do planner, sabe? Eu sinto que os trackers são muito soltos, que é tudo muito sem direcionamento, por isso eu resolvi fazer dessa forma. Então, ele me sugeriu, eu escrevi algumas coisas que eu já queria colocar, e ele me sugeriu mais algumas coisas. Então, por exemplo, é óbvio que eu vou colocar lá na entrada que eu quero perder 12 quilos em 2026. Vou colocar que quero guardar 18 mil reais. Vou colocar que quero ler 36 livros durante 2026. Essas são coisas que eu já pensava em colocar. Eu já coloquei algumas dessas coisas em 2025. E é isso, entendeu? Então, as coisas dos projetos que eu já tinha planejado, eu resolvi colocar e resolvi colocar outras coisas também. Gente, eu espero que esse barulho lá de fora não esteja atrapalhando, porque eu não vou regravar esse vídeo e o pessoal lá fora tá gritando muito. Já são mais de 10 horas da noite, esse povo já devia estar calado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui também que eu quero colocar os mimos que eu quero comprar pra mim mesma, tipo uma joia, uma bolsa, alguma panela um pouco mais cara pra minha casa, porque eu tenho muita vontade de ter as panelas da Le Creuset. O foco de ficar sem o celular, isso que eu achei muito legal dele me sugerir, porque eu realmente preciso diminuir o uso das redes sociais, colocar a parte de colorir, então, né, tentar incentivar essa parte mais criativa em mim. Então, eu achei que ficou legal e pretendo fazer dessa forma. O meu planner da Pay-Per-View de 2025 está obeso, ele tá, não tá fechando de tão gordo que ele tá. E porque eu realmente decorei muito esse ano. E
Então, eu não sei se eu já vou filmar o planner pronto com as atualizações ou se eu vou filmar eu fazendo isso com vocês. Mas, basicamente, eu vou seguir essas orientações que eu falei pra vocês, principalmente para que a minha avaliação de final de ano seja um pouco mais clara e eu tenha clareza do que aconteceu no meu ano. Porque eu sempre me sinto andando pra trás. Eu sou muito pessimista, isso é uma característica minha. Então, eu sempre me sinto andando pra trás. Eu sempre acho que no ano anterior eu tava melhor. Só que aí eu vou pensar sobre o ano anterior, eu falo, cara, mas minha vida era horrível naquela época. E eu não tenho parâmetros, e eu tô sempre achando que tá tudo horrível. Eu não consigo, eu preciso de alguma coisa mais objetiva, sabe? Eu preciso de alguma coisa mais objetiva. Porque senão eu vou viver nesse limbo de sempre achar que eu tô num lugar cinza e escuro e eu não estou. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento explicar um pouco melhor, eu tento copiar exatamente o que tá escrito aqui, principalmente a parte de cálculos, mas pra mim foi uma forma muito legal mesmo de tentar entender o planner da Pay-Per-View. Pra quem tiver o chat premium, o chat pago, eu acho que vale a pena, assim, se vocês têm dúvida de como usar as ferramentas, eu acho que vale a pena, sim, dar uma conversadinha lá com ele e falar, ó, não tô entendendo, me explica aí, me ajuda a entender. Ele sempre dá um bom direcionamento se você fizer bons questionamentos. E assim, pra chegar nisso aqui, eu fiquei acho que uns 40 minutos falando, mas e isso, mas e aquilo, pra tentar direcionar pra forma que eu entendesse. Então, não é só jogar e perguntar e na primeira vez ele vai te responder, não. Provavelmente ele vai dar uma enrolada e vai ficar bagunçado, sabe? Então, precisa de direcionamento, mas eu achei que dessa forma ficou legal. Não sei se as 12 áreas é pra fazer dessa forma, escolher um objetivo. Talvez não seja, gente. Mas eu tava me sentindo tão confusa e eu gosto tanto do planner da Pay-Per-View que eu achei melhor fazer dessa forma, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchauzinho!